Olá, gente. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o meu canal, @SidneyAngulo, no YouTube. E eu estou tendo o prazer de convidar o meu super amigo, meu irmão, Hélio Seibel. Eu vivo falando dele nos programas. Ele é essa figura etérea, né? Que já falei no Baroni, falei nos Economistas, falei agora longamente na BMC News, que aliás vai sair de novo o reprise. E as pessoas perguntam, quem é o Hélio Seibel? Quem é o Hélio Seibel? Quem é essa figura, né? Que eu falo para ele. Então, aquela história que eu sempre conto do meu amigo que eu encontrei na Léo Madeiras. Hélio, você lembra quando a gente se encontrou a primeira vez? Perfeitamente, perfeitamente. E eu fico imaginando, né, porque o Sidney lá fala de mim, mas será que ele existe mesmo? Então eu existo, tô aqui. Ele existe, ele é um grande empresário. Então, que áreas que você atua, Hélio? Eu não quero fazer propaganda aqui. Mas olha assim, ele é um cara muito especial. Lembra que eu falava... Não, o que é especial é nossa amizade, nossa relação de 25 anos, em que a gente construiu tanta coisa junto, e mais importante de tudo, uma grande amizade, que eu acho que é o que fica mesmo, né? Os prédios vão, vêm, etc., vão para os fundos imobiliários. Você sabe que a gente, desde o início, quando a gente começou, aquela história que eu brincar, só para lembrar rapidamente a história, né, que eu falei que eu estava com a minha esposa Camila, e eu falava que eu queria um sócio, ela que falou para mim, busca um sócio, você está sozinho. Eu já estava relativamente bem, mas aí eu falei assim, eu fiquei pensando, e é uma loucura, quando eu penso em alguma coisa, ponto na cabeça, e acontece, realmente acontece. E nessa semana eu estava sozinho, eu tinha um terreno que tinha sido invadido já umas 3 vezes, eu falei, putz, o dono desse terreno realmente não gosta de imóvel, né? Ele não queria gastar dinheiro com a segurança, então ele não botava ninguém para tomar conta. E eu fiz um estudozinho, fui no escritório dele, mas durante a semana eu falei assim, o sócio que eu quero, eu sempre repito a história, ele tem que ter 5 qualidades, que eu repeti na BMC News, falo todas as vezes, e até o Luiz lá achei interessantíssima a história, e até me ligou para comentar essa história que nós conversamos. Primeiro, ele tinha que ser um cara idôneo, eu não negocio idoneidade, e o Hélio Seibel é a pessoa mais idônea que eu já conheço, razão pela qual o sucesso dele nos negócios. Segundo, que ele se tornasse, que ele trouxesse dinheiro, né? A pessoa queria crescer com o meu negócio. Terceiro, que ele fosse uma pessoa inteligente. Eu não queria um tonto do meu lado. O Hélio é 10 vezes mais inteligente do que eu, não dá para comparar. Quarto, que ele viesse, ficasse um pouquinho, fosse embora, porque eu sou meio ditador, né? E quinto, que se tornasse meu grande amigo, e hoje realmente é o meu excelente, grande amigo. É um privilégio ter o Hélio na minha vida. E uma das brincadeiras que eu falei que eu era ditador, o que você falou para mim? Eu sou um ótimo súdito. Então, esse dia ele me ganhou, né? E desde aquele dia a gente está junto. Mas a nossa história, Hélio, quais são as coisas importantes que a gente fez ao longo desses anos que te marcam bastante na nossa passagem, além da nossa grande amizade? Eu acho que toda a nossa história, né, no lado empresarial imobiliário, né, desde esse início, então contando do meu ponto de vista, a gente resolveu empreender naquele imóvel que eu tinha, do qual o Sidney comprou a metade, e até entre parênteses, por que metade? Porque ele pagou muito barato. Então eu falei, vou vender metade, barato, para ver se recupera alguma coisa na outra metade. Ele falou assim, para fazer um negócio eu faço metade. Eu falei, então tá bom. E aí começamos e tal. E aí a gente se encontrava toda semana para tomar um café, nos conhecer e acompanhar a obra. E nesse intervalo de tempo, foram alguns meses e tal, ele até vinha com outra... Não, achei um terreno do outro lado da Marginal, quer comprar junto e tal. Eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, porque por enquanto você é muito bom de conversa, assim, cacareja bastante, mas eu ainda não vi ovo. Então vamos lá. E alguns meses depois, realmente, para minha surpresa, tal, ele fez a primeira locação, né, para Pearson. Pearson Education, nossa, você lembra, hein? Esse cara tem uma memória desgrenhenta. E aí eu falei, opa, peraí, o cara entrega, né? Não é só conversa. E aí a gente foi construindo, e aí apareceu aquele espaço da BIC e muitas outras coisas, e combinou até com o E-Business Park, que era aquela área da Siemens, do qual ele já comentou muito, que realmente foi uma oportunidade muito, muito rara, muito especial. E além do negócio em si, foi uma atividade durante muito tempo, de o que nós vamos fazer com aquilo, né? E vinha ideias de pessoas, demole tudo, faz tudo novo. E não, aí sim, o Sidney lá, com aquela maestria dele, enxergou ali uma possibilidade de a gente fazer um aproveitamento. A infraestrutura desse empreendimento, ela já era fantástica na sua origem, no seu nascimento. Então já os fios enterrados, o asfalto perfeito, foram feitas turbinas de Itaipu lá dentro. Essa eu nunca comentei com vocês, essa é uma coisa que chama muito a atenção do Hélio, um dos galpões enormes, bem alto, que tinha uma coisa chamada ponte rolante, que é uma coisa que pendura.
E o Hélio, toda vez ele fala dessa história das turbinas. Não, que impressiona para mim, sei lá, Turbinas de Itaipu, para quem já teve a oportunidade de visitar, é um negócio inacreditável, né? E aí, justamente naquelas andanças nossas de domingo, inclusive e tal, esse galpão era um galpão que tinha 30 metros por 170. Imagina. E muito alto, mas com muito buraco no chão, daquelas bases de máquina e tudo. E aí um dia a gente discutindo umas colunas muito sólidas, coisas lá dos alemães, mas assim, com aquele ferro de 1 polegada e tal. E aí veio essa ideia, assim, de depois, se a gente fizesse 3 lajes aqui, viraria um prédio de 20 mil metros quadrados. 5 mil vezes 4. E está lá maravilhoso até hoje. Nós vamos colocar algumas fotinhas, vocês vão ver o que ele está falando. E aí o Cida inventou lá uns cucuruchos lá que punha os elevadores e escadaria. Ficou muito legal, como vocês vão ver. Mas você sabe que essa história que o Hélio fala que a gente se encontrava? O Hélio não queria gastar com a terapia. Então ele me incluiu toda quarta-feira, a gente se encontrava, e acho que ele queria ir com a terapia, a gente fazia terapia junto, tomava um café, e foi nessas conversas de vida, realmente de vida. O Hélio tem histórias incríveis, né? A origem dele não é de homem rico, né, Hélio? Você partiu do zero, não foi? Eu nasci no Bom Retiro e fui criado assim profissionalmente no Brás, na Rua do Gasômetro. Tem que tomar cuidado, pessoal do Então Brás. é uma experiência muito diferente de outros. Com que idade você começou? 16 anos. 16 anos, barriga no balcão? Porque o Hélio, um dos negócios dele chama-se Léo Madeiras, que é muito bacana, impressionante. Onde eu comecei. E ele começou com uma lojinha pequena? Era mínima. Meu pai tinha lá 2 funcionários e tal. Ele não era rico? Mas enfim. Não era, e tal. E aí, na época, você vê como são as coisas, era bom. O meu colégio podia estudar à noite, era o Colégio Estadual de São Paulo, ali no Parque Dom Pedro. Colégio excepcional, né? Do Estado? Até hoje. Enfim, e assim foi. Mas você fez faculdade de noite, não fez? Fiz, lógico. Ele fez Getúlio Vargas de noite e ele entrou em primeiro lugar. E como ele entrou em primeiro lugar, é uma coisa que eu quero falar. Essa parte tem que cortar. Ele entrou em primeiro lugar, ele ganhou uma bolsa muito importante. Ele tem uma preocupação social muito grande. Essa bolsa ele não usou. O que você fez com a bolsa? É uma bolsa da Febraban, né? Eu passei para o segundo... Para quem precisasse. Para quem precisasse. E é uma coisa muito importante que eu quero colocar, que o Hélio é uma pessoa, um grande empresário, mas ele tem um lado filantrópico enorme, ele tem uma divisão no negócio dele de filantropia, inclusive uma pessoa dedicada, responsável por isso. Isso é uma coisa muito importante, porque, Hélio, essa é a história que eu estou me metendo. Eu estou metendo num negócio de fundo imobiliário, onde eu faço uma ligação entre o pessoal mais simples, a grande massa, que hoje chegamos em 13 milhões de pessoas. Eu mandei para o Hélio o artigo. Ele é mais inteligente que eu, como eu disse, ele lê e depois me explica o artigo. E ele ponderando de valores, né? 3 milhões, com quantos bilhões você falou que tem lá? Não, na matéria está escrito que em janeiro, né, a indústria de fundos imobiliários chegou a 200 bilhões de reais de patrimônio. E eu falei assim, Hélio, vai chegar a 30 milhões. Ele falou, muito mais importante que isso. O que você falou? 30 milhões de investidores. Eu acho que mais importante que isso, porque 200 bilhões, lógico, é um número muito alto. Mas, se você comparar com o valor de uma Petrobras, da Vale e do Itaú, é baixo, é pouco. A indústria inteira vale menos da metade de uma empresa, né? Então, é pouco, é muito pequeno. Então, eu acho assim que para o setor de fundos imobiliários realmente ter um corpo mesmo, ser um ativo importante para todo tipo de investidor, é ter no mínimo 2 trilhões, né? Quer dizer, isso não é tanto também. Não é não. São meia dúzia de empresas grandes. Hoje, se você soma Itaú, Nubank, Bradesco, etc., é isso, né? Então, e se você imagina o volume de imóveis que existe no Brasil, no caso, é um negócio assim. Você sabe como esse cara é inteligente? Trilhões tem. Ele foi pro lado da grana, ele foi pro lado do número de gente. Quer dizer, é verdade. Eu multipliquei por 10, né? E ele multiplicou por 10 a grana. E é verdade, quer dizer, 200 bilhões, 2 trilhões, 10 vezes mais, né? 2, 3 trilhões. Sim, porque aí você, inclusive, consegue atrair outros tipos de investidores que têm fundos de investimento, investidores institucionais, que precisam, às vezes, comprar num dia 20, 30, 40, 50, 100 milhões de reais num dia. E não adianta a gente querer fugir dessa gente, porque é assim que vai ter fundo para todo mundo. Não adianta a gente falar assim, não é bom ter os grandes. Não, a gente está preocupado também, o povo está preocupado com as fusões. As fusões são boas, os fundos grandes são bons. Só que tem que crescer o número de fundo. A indústria tem que crescer. Lógico. A grana tem que crescer. 200 bilhões não é nada, Lio, né? Nada. Não permite um investidor de um porte maior, um pouco mais relevante, de atuar, porque depois ele não consegue sair.
né? Olha, Muito essa restrito. é uma análise, porque a gente vem falando muito dos Faria Limers, né? E eu tenho recebido um monte de telefonema de Faria Limers, eu tive a chance de falar com algumas pessoas importantes, que já está no meu Instagram, que vocês viram todos eles, e mais gente que eu vou falar na semana que vem, na outra. E essa história vai crescer demais, mas como eu disse, Elio, uma das coisas que eu falo é os fundos imobiliários, eles têm que nascer de algum lugar, alguém tem que começar. São os grandes investidores, como você às vezes junta, os caras que botam uma grana e já colocam lá com 800 milhões, 1 bilhão. Vou complementar. A reforma tributária feita recentemente, eu acho que vai induzir ao crescimento do setor de uma forma muito acentuada. Hoje existem um número enorme de pessoas, que até chamam holdings imobiliárias, tal, que têm imóveis em empresas, né, normalmente de lucro presumido, e aí varia a escala infinita, né? Sim. Muita gente com valores N. Com a reforma ficou muito prejudicado o investimento imobiliário através desses veículos, né? Comparado com o fundo imobiliário. Eu acho que é uma questão de algum tempo para grandes investidores imobiliários, grandes, médios investidores imobiliários, para tomarem consciência que é muito mais negócio para ele ter uma parte de um fundo imobiliário, uma participação num ou 2 ou 3 fundos imobiliários, do que ter os imóveis diretamente nas suas próprias empresas, porque tributariamente ficou muito prejudicado. Você fala para mim de fundo imobiliário, Elio, já faz 20 anos atrás, sei lá, quando a indústria estava nascendo, o Elio já vinha me enchendo o saco com o fundo imobiliário. Eu não sabia o que era, realmente eu não sabia. A gente teve algumas reuniões, ele queria insistir que a gente fizesse fundo imobiliário até pelo incentivo tributário, passou, acabamos tendo vários imóveis, o que está gostoso, mas num dia vai virar fundo imobiliário? Desculpa te interromper, é que na verdade, quando o curso surgiu, a principal razão que eu sempre achei a ideia do fundo muito inteligente, porque eu via muitas pessoas, até às vezes uma tia, uma tal, que tinha um apartamentinho de renda, ou 2, só que aí, de repente, um apartamentinho valia, sei lá, 300 mil reais. Mas aí a pessoa, por uma razão ou outra, precisava de 20 mil, ou 30 mil, ou 40 mil para trocar de carro, seja lá o que for. E aí não tem jeito, ou você vende o apartamento inteiro ou nada. Não dá para vender o banheiro, Sim. Né, o quarto. E o fundo imobiliário ele te dá essa possibilidade. Eu tenho 300 mil reais investido, mas eu preciso de 20 mil, 10 mil, 30 mil, eu consigo monetizar. Se eu precisar comprar 20 mil, 30 mil também. Então, como ideia, é muito inteligente, no meu modo de entender, né? Isso era muito para pequenos investidores. E hoje eu acho que o escopo amplia muito em função de toda a sistemática tributária do setor. Pelo menos eu estou entrando num business que vai ter bastante futuro, né? Muita gente, né? Esse nichozinho assim, porque eu era até estranhando, né? Tô aparecendo pra caramba, um monte de coisa, meu Instagram crescendo, né? Ele tá achando estranho, porque a gente às vezes não tem tempo para se ver. E a gente tem uma casa de campo aqui, é no interior, é uma parede com a outra, uma do lado da outra. E o filho da mãe vira e mexe, ele pula a cerca e vem aqui tomar café. Como tá hoje aqui na minha casa, eu tô no meu escritório gravando isso. O que é uma delícia, a gente tem chance de dividir momentos de vida muito importantes, né? O Hélio tem um filhinho pequenininho, ele é um corajoso, né? Ele tem um filho de 38, quanto é o mais velho? 39 e 3 aninhos. O Alex, que ele tem uma empresa chamada Positiva, que mexe com produtos ecológicos, muito importante. E tem um filhinho de quantos anos, Hélio? 3 aninhos que se mostrar aqui a audiência vai explodir. De 3 anos, que é o Léo, que é meu sócio, tá? Então é muito, muito gostoso isso, e a gente tem chance de compartilhar bastante coisa. Mas sabe o que eu queria? Quer dizer, a gente vai dar um close nessa nossa conversa. Isso aqui é mais para... Eu queria ter um programa que inaugurasse meu canal. E eu estou pegando pessoas... Eu não vou defender nenhum fundo específico, vou chamar pessoas para entrevistar, mas eu não vou defender o fundo A, B, ou seja, tem um monte de gente que quer falar comigo, gente que já me ligou, mas eu não vou falar do fundo, eu vou falar da vida da pessoa, das pessoas. Então é o que chama de encontros, né? Então, o primeiro capítulo do meu encontros é meu irmão, meu best friend, que é o Hélio Seibel, ele gosta muito de mim, né? Ele tá precisando, acho que ele quer dinheiro emprestado, mas olha, ele não conta comigo, não. E o Hélio é um desses caras que eu falei no programa do Baroni, no último que eu falei. Ele é um hunter. O que é o hunter e o farmer? Nos bancos internacionais, o hunter é o que vai atrás de cliente, o farmer é o que toma conta da conta. Nós temos um paralelo onde a gente falou, o hunter é aqueles grandes grupos que se juntam, botam a grana, arriscam, vão no que a gente chamou de greenfield. É verdade. E pode acontecer como pode não acontecer, mas eles são os caçadores, alugam, deles ligam para o farmers, que são os fundos imobiliários, falam, vocês querem comprar? Com uma negociação boa,
Então, E o risco é muito menor. o risco é menor, mas ele já possui menor risco. Às vezes tem lucro e às vezes não tem lucro, né, Sem Hélio? dúvida Nem alguma. sempre o Hunter vai ter lucro, né? O Não. Hélio é um dos Hunters aqui, a cara de caçador que ele tem. Sem Ó. dúvida alguma. Acabei de fazer uma operação imobiliária de vários galpões. Ele Uns participou foram- dessa operação que a gente vem falando toda hora. Ele é um dos que participou tanto do HGLG quanto do TRX. TRXF. Ele é um dos caras, ele é um dos caçadores. E uns deram bem, outros menos bem. Agora, é verdade que o setor imobiliário vis-à-vis outros, o mau negócio normalmente não é uma tragédia. Não foi muito bom, mas não é nenhuma tragédia comparado com outras coisas que... Agora, olha, você não acha que essa história de fundo imobiliário é um investimento muito bacana, muito democrático, demais? Não, lógico. Você se aposentar, fazer uma carteira de ações para aposentadoria, o Brasil ainda não está preparado. Nos Estados Unidos está mais preparado. Aqui eu acho mais complicado fazer uma carteira de aposentadoria para ações. Pode ser uma parcelinha, mas não toda. De ações ou de fundos? De ações. Ações. O cara comprar ações. Na verdade, é famosa a história, né? A mentalidade do seu Amador Aguiar, fundador do Bradesco, tudo, foi essa, né? Ele foi um dos primeiros, depois eu acho que o Itaú acompanhou, de criar esse negócio de pagar o dividendo todo mês. Isso é legal, tá vendo? E a ideia dele sempre foi justamente ter uma base de investidores de longo prazo que confiassem na instituição, no caso, e teriam essa remuneração mensal. Então, eu acho que é uma ideia que já vem dele. Eu acho que muitos outros pensam. Eu acho que, na verdade, a mentalidade de poupar no Brasil, que talvez seja um pouco menos difundida do que talvez em outros lugares, eu acho até, tanto que aí mudando de assunto, eu acho até que uma das coisas mais importantes que tem no Brasil hoje nas escolas de ensino médio é dar o curso de finanças, de financeira, educação financeira. Parece que o Estado de São Paulo tem feito isso. Os alunos, os jovens, os meninos e as meninas gostam muito. E lembrar todo mundo que todo mundo vai ficar velho um dia e não é legal ficar dependendo nem do Estado, nem da mãe. Mas se você nem fosse do sugerir filho. uma carteirinha, você teria uma parte em ação, uma parte em fundo imobiliário, uma parte em renda fixa? Eu acho que depende muito. Vamos dizer, a do fundo imobiliário, eu acho que é a mais estável, né? É uma mais estável, mais segura, né? Nesse momento, o juro está muito alto no Brasil, mas não é possível, ele não vai ficar assim por tanto tempo. Então, hoje está aqui IPCA mais quanto? 8, 9? Ou mais até. É uma taxa muito alta de juro real, que não tem lugar nenhum do mundo. Quem quiser pegar uma calculadora e fazer uma composição disso por 20 anos, vai ver que é um negócio enorme. Então, o que eu acho? Perguntaram esses dias mesmo uma pergunta para mim. Eu estou recebendo muita pergunta. Se o fundo imobiliário é uma coisa segura. Ele é tão seguro, o fundo imobiliário de tijolo. Primeiro, eu bato a tecla que tem que ter uma boa gestão. O fundo imobiliário de tijolo, com uma boa gestão e pouca dívida, ele é equiparável a um imóvel. Então, qual é a segurança? Um imóvel que você tem alugado, bom imóvel, bem localizado, com um bom cliente, é um fundo imobiliário bem gerido, com pouca dívida, com bons imóveis. Uma boa gestão e pouca dívida é uma regra que vale para qualquer coisa. Desde uma família, de uma pessoa física. Olha que ele falou de família, é o que eu falei antes. Ele falou a mesma coisa, que ele tem essa preocupação muito grande. Hoje no almoço você falou, é difícil tirar um gasto da família. Então, mas vale para uma padaria, vale para uma empresa, vale para um comércio, vale para uma indústria, vale para um país, esse é o problema hoje no Brasil até, e vale para qualquer um, né? Então, sem dúvida alguma, se você for comprar também uma ação de uma empresa, é a mesma coisa. Ela é bem gerida, tem uma dívida adequada, eu acho que é uma regra básica fundamental. Bom, gente, é o seguinte, o meu amigo Hélio Seibel, um senhor empresário, meu grande amigo, ele vai aparecer várias vezes comigo aqui, porque ele tem muito conteúdo. Quando eu falo que eu tenho 40 anos, o Hélio tem 40 anos vezes 3, porque ele passou por tantas experiências de vida de verdade, é uma pessoa que eu respeito, que eu tenho um amor imenso por esse cara, não é só amizade. Então é isso, vai ser o primeiro programa do Encontros do meu canal. Eu estou bolando as coisas do meu canal, e encontro entre Hélio Seibel e Sidney Ângulo. Hélio, super obrigado. Aqui, um beijinho de novo, tá? E a gente vai se despedindo aqui. Olha, tchau, tchau. Diz um tchau pra turma. Valeu, um abração.